Saudações a todos. Hoje vamos falar basicamente de um passado extremamente misterioso e curioso, e que o tema culmina numa simples figura antiga que revela talvez muita coisa do que a gente sempre fala aqui no canal. Vamos ao vídeo. Os povos do mundo falam de épocas muito diferentes. É praticamente unânime que povos que ainda mal a gente podia chamar de sociedade, de repente foram visitadas por pessoas, seres de aparência diferente, uma raça branca, barbuda, que esteve ao longo de todos os continentes do mundo depois de um grande cataclisma. E eles falaram de amor ao próximo, falaram sobre astronomia, falaram sobre agricultura, que era possível colocar sementes e dessas sementes se cultivar e não apenas ficar colhendo, né, ao longo de uma caminhada eterna atrás de víveres. Ensinou sobre civilização, ensinou sobre matemática, ensinou sobre construção, ensinou sobre moral e ética. E é sobre o que a gente pode salvar a respeito de, de algo que ficou, né, que esses povos deixaram através de o que a gente chama, pelo menos pela arqueologia, de mitologia. Ou seja, que há um mito comum. Por exemplo, o mito do dilúvio é extremamente comum em todos os povos. E, e outros que a gente vai apresentar aqui, muito interessantes. Basicamente, nós sabemos que a ciência defende aquela teoria evolucionista, né? Na qual o homem veio do macaco, ou na verdade um ancestral comum dos quais se derivaram os macacos e os homens. Essa é a grande verdade, não é que o homem veio do macaco. Mas não é essa a grande teoria, por exemplo, dos defensores dos astronautas antigos. E aqui então, como sempre, eu separei para vocês alguns textos que eu faço uma convergência, né, de tudo que eu tento ler e trazer para vocês aqui, e para gerar as sadias provocações, a sadia autocrítica que a gente precisa ter quando tem contato com qualquer texto, com qualquer dado. Bom, eu começo esses recortes com uma, um personagem muito conhecido, que é o deus do Quetzalcoatl. O Quetzalcoatl, ele comumente foi associado a uma serpente emplumada, né? Que tinha todo esse simbolismo. Claro que Quetzalcoatl tinha a sua forma humana e é um humano que mostra certas características interessantes quando a gente pega qualquer figura dele. Você observa o formato, por exemplo, do nariz, bem distante, né, dos padrões daquela região, até de padrões terrestres. E ele é um personagem importantíssimo, o grande deus dos chamados códices astecas, ou seja, dos livros sagrados astecas, que em sua grande maioria foram queimados pela Igreja Católica por parecer realmente atos de satanismo. Quando você mergulha um pouco sobre a mitologia do Quetzalcoatl, vê que ele foi um deus, vamos dizer assim, benigno, que ele veio através do mar, junto com outros seguidores dele, através de uma jangada, né, de serpentes, e que foi ele desses exemplos que eu falei, que falou sobre o amor, sobre a agricultura, sobre a matemática, sobre a astronomia, sobre a civilidade, né? E, claro, no grande panteão, ele tinha inimigo. Culminou que, em algum momento, o Deus que pregava uma versão mais violenta de como o homem deveria se relacionar com as divindades,
culminou por expulsar Quetzalcoatl e toda essa sua ideologia pacífica, mas Quetzalcoatl prometeu voltar. É a partir daí, então, gente, que começa aquela visão que nós temos dos povos pré-colombianos, sobretudo da América Central, de sacrifícios humanos, de violência, de barbáries, porque ali eles, por tentar seguir esse Deus que exigia mais sangue, mais sacrifício, mais violência, para ter chuvas, para ter curas de epidemias, terminou fazendo esse tipo de sociedade. Foi uma derrota onde o Deus maligno venceu e os religiosos, os sacerdotes passavam para a população que deveria ter conquistas, sacrifícios humanos, tanto de prisioneiros quanto da própria sociedade, né? Inclusive dos próprios cidadãos, e que por isso, para algumas pessoas, esse povo que a gente defende que teve um contato maior em criar uma civilização fantástica, passa a ter, para alguns, na verdade, uma visão de serem bárbaros, selvagens e sanguinários apenas. Então, na verdade, essa é a situação. Quando você pega esses códices, esses livros sagrados, eles dizem que o nosso planeta conheceu, o planeta Terra conheceu 5 raças distintas durante o grande período evolutivo, ou seja, a raça humana seria muito mais antiga, o ser humano, vamos dizer, sociável, construindo cidades, seria muito mais antigo do que a arqueologia defende, tendo passado então por esses períodos, né? 5 raças, sendo, por exemplo, as primeiras 4 delas destruídas. E aí o mundo recomeçou. As 4 primeiras então teriam passado por 4 cataclismos. Nós somos a quinta, né, sobreviventes disso tudo. Então, essa atual realmente a quinta, é a nossa. E nós somos uma raça muito curiosa. Nós temos um conceito do que é evoluir, baseado na tecnologia, totalmente desprendido das forças naturais, das forças telúricas, da relação do homem com a natureza, a relação da nossa civilização, essa quinta raça. É como se o homem não pertencesse à natureza, é como se o homem não fosse um animal. E isso é o que nós chamamos de nos modernizar, nos evoluir, né, avançar. Talvez as outras civilizações tentassem um caminho mais curioso, mais natural. Mas eles conheceram, através por cataclismos, recomeços, né, reboots que o planeta fez. Então, haviam algumas profecias que falaram, né, nesses códices sobre esse quarto movimento e a chegada, então, dessa nossa era. Quando falamos de objetos, como os próprios livros sagrados dos astecas, nós também temos essa antiga foto dessa estranha, né? Na verdade, uma estranha estátua, né? Que mostra um antigo membro de uma raça dessas mais antigas que teriam habitado o nosso planeta. Então, a gente pode dizer que a primeira raça, ainda também segundo essa tradição dos códices astecas, ela teria sido a raça dos gigantes. Curioso que os gigantes também estão difundidos em todo o mundo. Não é só os astecas, claro, todo mundo sabe disso, que fala sobre seres gigantescos, né? Os gregos falavam, os chineses. A Bíblia tem os nefilins, que eram seres híbridos de anjos e humanos, e que eram gigantes, né? Então houve, inclusive, essa menção nos códices sobre gigantes. E é muito curioso como os gigantes sempre estão aí fazendo parte de um passado, entre aspas, mitológico da história dos povos da Terra. Então, quando Quetzalcoatl trouxe para a segunda raça, os gigantes foram a primeira, então a segunda, Quetzalcoatl trouxe essa sabedoria, culminando então para a terceira raça, o que nós chamamos de homens aquáticos, quando lemos os códices. Os homens aquáticos
a gente pode relacionar até as questões de Atlântida e de outros continentes que foram submergindo, né, como a Lemúria e o grande continente de Mu, que para alguns estudiosos do realismo fantástico é o mesmo continente, Lemúria e Mu, mas na verdade não é. Lemúria, o Mu seria no Pacífico e a Lemúria seria no Oceano Índico, que hoje a ciência sabe que um dia existiu, mas quando do degelo da última era glacial, que o oceano subiu cerca de 120 metros, esse continente que chamamos de Lemúria, mas os antigos chamavam, mas era chamado pelos antigos de Lemúria, mas os cientistas arqueólogos que sabem que ele existe submerso o chamam de Sondalândia. Podem pesquisar que vocês vão encontrar. Então se falava de homens aquáticos e finalmente na quarta raça, altamente evoluída e destruída pelas águas, que a gente relaciona que foram os Atlantes e esses outros povos. Esses outros povos que conviviam com os caçadores-coletores, né, da mesma forma que nós hoje convivemos. Nós temos aí todo mundo fascinado com a tecnologia da internet e tudo. Temos índios, né, que usam os seus celulares, mas tem índios do Xingu que não usam, vivem na condição de caçadores-coletores. Tem povos na Mongólia que vivem dessa forma, tem povos na China que vivem dessa forma, ainda caçadores-coletores. Ali pelo Afeganistão tem homens que vivem com sua família seguindo o seu grupo de cabras. Né? Essa é uma vida inteira que vai sendo sucedida pelos filhos. Enquanto isso, o resto do mundo, que somos nós, né, somos esses homens avançados do Wi-Fi e do mundo digital convivendo com eles. Então, no passado, isso teria também acontecido. Uma grande civilização sábia que conhecia o universo e a natureza, talvez de uma forma íntima, maior que a gente tenha alcançado, já que nós nos separamos, como já falei, convivia com esses povos e sofreram um cataclismo. Foram esses sobreviventes que passaram o pouco que chegou a nós através de mitologia ou através da grande tradição, né, da antiga tradição que sobrevive nas sociedades secretas. Então, o que eu convido vocês a observar é a figura que eu falei no início desse vídeo, é essa antiquíssima imagem, né, da tradição asteca, que vai mais longe ainda. Né? É uma lâmina, mais precisamente a lâmina 30, no qual a gente vê que os deuses de fato criaram e supervisionaram praticamente essas 5 raças de homens. Isso é defendido, inclusive, na teoria dos Anunnakis pelos Zecharia Sitchin e por outros, né, que defendem que de repente o homem começou a pensar, de repente tribos isoladas, por exemplo, como no Egito, se tornaram construtores, né, de grandes monumentos e de uma sabedoria incrível. Então eles teriam sido realmente educados, criados e supervisionados por esses deuses. Nessa imagem, então, nós vemos que ela está relacionada no Códice e que está hoje na posse do Vaticano e que fala da tradição asteca. Fala o seguinte: a terceira raça dos homens, por um castigo dos deuses, foi mudada em macacos e então foi obrigada a viver nas árvores. Veja como é interessante, porque se a ciência diz que o homem veio do macaco, para os adoradores da ciência, né, eles afirmam assim, para a tradição asteca existia o link homem e macaco, mas de uma forma inversa. Na verdade, os macacos seriam homens que degeneraram, né, por ordem dos deuses. E é justamente o que essa figura mostra. Se você observar à direita, você vai ter os homens. No meio, temos um ser híbrido indo para a esquerda, na parte central da figura, indo para a esquerda, já um homem, inclusive um homem macaco, ou um macaco homem, falando com a divindade que está dependurada nos céus, dentro de um mecanismo.
no qual ele está manipulando alguma coisa com as mãos, parece uma foice ou algo assim. E no céu, à direita em cima, você vê esferas que estariam caindo. Não sabemos se aqui seria algum tipo de bomba, né, de artefato tecnológico que tivesse essa capacidade de modificar o DNA do homem, degenerando ele para o macaco. Mas, curiosamente, na parte inferior, vocês vão observar um casal que foi propositadamente protegido, né, por algo cercado por pedras, rochas, que serve, inclusive, para proteger de ataques nucleares até hoje, né? E que teria sido esses que começariam a nova raça. Seriam, então, curiosamente, o Adão e Eva, né, dos astecas, mostrado nesta figura. Espantosamente, esse livro sagrado, o livro sagrado dos astecas, o Popol Vuh, se refere a essa estranha mutação humana. Lá está contido, basicamente, o texto na íntegra, que diz assim: disse que seus descendentes são os símios que hoje vivem nas florestas. Neles se podem reconhecer aqueles cuja carne foi feita pelo Criador e pelos formadores. Por isso, o macaco se parece como o homem, como uma lembrança de uma criação humana. E isso está presente, esses seres estão presentes, inclusive, em artefatos físicos. Quando a gente pega alguns desenhos, né, antigos, por exemplo, este daqui de 22 mil anos, do período então magdaliano, você vê que ele não parece como um rosto, né, de um símio, mas também mostra uma questão de um rosto de um habitante da Terra, né, que jamais, na verdade, foi um macaco evoluído. É muito parecido com os humanos de hoje. Esses desenhos estão acompanhados, por exemplo, como essa reprodução encontrada na Gruta de La Marche, na França. Na verdade, em Viena. E essa está também representando um período pré-histórico, né? Interessante é que essa figura pré-histórica, veja como ela está adornada. Você olha e vê algo que se parece realmente botas, na sua cabeça um chapéu, né? Inclusive com uma alça. Tem bolsos na sua roupa, né? E algo que poderia ser visto como um macacão ou uma blusa. Então, uma curiosíssima figura pré-histórica. Então, assim sendo, quando você pergunta sobre o passado da humanidade e vê, desde o livro do Gênesis, há outros livros sagrados da história da humanidade que falam de grandes batalhas aéreas, de dinastias quase infinitas num passado. Você se pergunta quando realmente será revelado a verdadeira história da humanidade. É isso que nós buscamos aqui passar para vocês e indo em busca, mesmo que o ponto seja a convergência de todos esses mistérios que juntam a evolução do ser humano, espiritualidade, ufologia e arqueologia. Espero que vocês tenham gostado. Esse conteúdo, para mim, sempre é muito curioso de comentar. E continuem aqui mandando suas críticas e sugestões. Vamos sempre tentar manter esse padrão de convergência de vários temas num único vídeo, fazendo provocações para que vocês também contribuam como detetives do improvável. Um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo.